Milhares de pessoas que têm ações previdenciárias na Justiça Federal estão na expectativa sobre o andamento dos processos que envolvem pedidos de benefícios junto ao INSS. Quando os segurados recebem uma resposta negativa no âmbito da Previdência Social, encontram na Justiça o amparo que precisam para continuar na luta e conseguir um benefício previdenciário. Sobre essas ações que tramitam na Justiça Federal, principalmente na área do INSS, nós vamos conversar hoje com o diretor do Foro da Justiça Federal no Ceará, juiz Alcides Saldanha. Doutor Alcides, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Bom dia, doutor Alcides. Bom dia, ouvintes, internautas do Jornal Alerta Geral. Bom dia, jornalista Luzenor. É um prazer para mim representar aqui a Justiça Federal no Ceará e poder participar hoje aqui desse programa, né, que tanto prestígio tem e que muito abrilhanta a atuação da FM 104.3. Doutor Alcides, antes da decretação do estado de calamidade pública, mais de 1 milhão de brasileiros, mais de 70 mil cearenses estavam na fila do INSS à espera de respostas sobre pedidos de benefícios. Muitos desses segurados, impacientes com essa demora, recorreram à Justiça Federal. Com o isolamento social que provocou a redução no ritmo de atividades, a tramitação desses processos vai demorar mais? Essa questão relativa à grande quantidade de demandas que envolvem pedido de atendimento das solicitações que estão hoje aguardando uma fila na Previdência, é uma matéria que a Justiça vem enfrentando já há algum tempo, é um entendimento pacificado, esses pedidos costumam ser julgados procedentes. E como a matéria é sempre de direito, não há necessidade de provas, né, de ilação probatória, isso então não está impactado por esse regime de trabalho. De modo que as ações em que as pessoas peçam que o seu pedido seja apreciado pela Previdência vêm sendo decididas normalmente pelos juízes, de modo muito rápido. Isso então não está sendo impactado e a Justiça continuará apreciando pedidos dessa natureza. Não haverá demora, portanto, na apreciação dessa matéria. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o diretor do Foro da Justiça Federal no Ceará, doutor Alcides Saldanha. Doutor Alcides, o senhor tem um panorama sobre o número de ações da área previdenciária que hoje tramitam na Justiça Federal do Ceará? São mais processos de pedidos de aposentadoria ou solicitações de BPC e outros auxílios? A quantidade de processos em tramitação hoje de matéria previdenciária, obviamente que esses dados são dados macro, porque existe um certo delay, né, entre a obtenção desses dados e todos os dias eles oscilam bastante pela quantidade de trabalho que se está produzindo, mas nós teríamos aproximadamente hoje uns 46 mil ações previdenciárias, que são ações que preferencialmente pelo valor da causa, pelo valor da alçada, eles ficam no âmbito do microsistema dos juizados especiais federais, né? Os juízes de primeiro grau e as turmas recursais. 70% desse número diz respeito à matéria previdenciária propriamente dita. E aí, dentro dessa matéria previdenciária, os benefícios por incapacidade são os mais prevalentes. Aposentadorias por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente. 20% desse percentual, desse quantitativo, é matéria de assistência social. Então, são os benefícios de prestação continuada, né, por aquelas questões de miserabilidade ou de problemas físicos, incapacidades físicas. E 10% fica para a parte previdenciária, que não diz com o regime geral de previdência, mas sim com o regime especial de previdência pública e outras matérias também correlatas. Tá? Esses são os nossos grandes números atuais, mas por aproximação. Doutor Alcides, recebemos com muita frequência aqui no Jornal Alerta Geral e no nosso site cearagora.com.br mensagem de ouvintes e internautas que questionam sobre a demora na tramitação das ações previdenciárias. Qual é a média de tempo para o julgamento desses processos? Os segurados têm um canal para acompanhamento dessas ações? Quanto à tramitação, o tempo médio de tramitação dos processos, Luzenor, a gente constata que
Nos juízes de primeiro grau, né, nos juizados especiais federais, o tempo de tramitação está em torno de 33, 34 dias. E nas turmas recursais, em torno de 40 dias. Veja, é tempo médio, né? Significa dizer que algumas ações recebem resposta até mais rápidas, mas outras, pela própria tramitação e complexidade, demoram mais tempo, tá? Esse é um dado, então, relativo de tempo médio de tramitação. Mas nós nos orgulhamos desse tempo médio de tramitação de processo, que é muito revelador da capacidade de trabalho, do compromisso, do envolvimento de todos aqueles que integram a Justiça Federal. A forma que o ouvinte, né, o internauta, pode buscar informações na Justiça é através do nosso site www.jfce.jus.br, e lá você vai encontrar e-mails por meio dos quais você pode consultar as varas, pode obter informações, e também nesse período de trabalho excepcional, com esse regime especial, nós também estamos disponibilizando números de telefones por meio dos quais as pessoas podem obter informações, advogados e partes. Doutor Alcides, vamos continuar conversando sobre esses assuntos que interessam a milhares de cearenses, a milhares de brasileiros que nos acompanham também pelas redes sociais do Ceará Agora. Doutor Alcides, aumentou muito do início de 2019 até os 3 primeiros meses de 2020 o número de ações na área da Previdência Social na Justiça Federal. Com as mudanças nas regras da Previdência Social, o senhor sente que houve um crescimento ou não no número dessas ações contra o INSS? Os números de ações previdenciárias, eles, na verdade, não sofreram assim, muita alteração se nós compararmos no primeiro trimestre de 2019, primeiro trimestre agora de 2020, não sofreram assim um aumento substancial, não. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos 32.265 ações propostas em 2019 e no primeiro trimestre de 2020 nós tivemos 32.531, que é um número muito próximo, né? Então não há assim registro de um impacto maior de aumento de demandas de natureza previdenciária por causa da reforma da Previdência. Isso porque a reforma ela foi muito mais voltada para aspectos dos regimes especiais de previdência e não do regime geral, que já havia sofrido tantas outras mudanças mais recentemente. Tá? Então, nós não constatamos assim, um aumento substancial, né, de ações relativas à Previdência a propósito da emenda. E para finalizar, doutor Alcides, qual o balanço que o senhor faz em relação a essa fase de trabalho remoto, com menos movimentos na sede e nas subseções da Justiça Federal no Ceará? Tem julgamento normal? Os prazos estão andando? Qual é o balanço que o senhor faz, doutor Alcides, sobre a movimentação em termos de andamento de processo e ações que tramitam na Justiça Federal? Luzenor, eu também gostaria de esclarecer a você, aos ouvintes, aos internautas, que a Justiça Federal continua trabalhando quase que normalmente. Ela não está fazendo atendimento presencial de partes e advogados, realmente estão suspensas as audiências e as perícias médicas, mas todas as outras atividades, apreciação de decisões, né, de sentenças, caminhamento do processo, está sendo feito na medida do possível. Tá? E os nossos números quantificados de trabalho nessa fase são reveladores. Nós proferimos, desde o início desse regime de trabalho, 4.015 julgamentos, 2.384 despachos e 583 decisões. Nós estamos sendo monitorados pela nossa corregedoria, pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e temos quantificado esse trabalho como forma de prestação de contas à sociedade e de cumprimento do dever de transparência. A instituição não está parada, não está fechada, ela apenas está trabalhando de um outro modo, trabalhando de um modo adequado às condições atípicas, excepcionais que a sociedade brasileira está vivendo a propósito dessa pandemia, que nós acreditamos
será superada com o esforço, a dedicação e a participação de cada um.